Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, tô aqui com mais uma videoaula pra gente. Fala galerinha, boa tarde. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, tô aqui com essa videoaula pra gente estender mais os nossos conhecimentos em relação ao nosso novo conteúdo, que é a termoquímica, certo? Pessoal, mas o que é isso? O que é termoquímica? Eu só conheço o nome químico, esse termo aí, o que significa? Então, ah, a termoquímica, ela é a parte da química que estuda o calor envolvido em reações químicas, seja ele ah, liberado ou absorvido numa reação química. Aí aqui eu trouxe dois fenômenos para a gente observar. Ó, quando a gente acende um palito de fósforo, né, ele começa a queimar o fogo, né? O fogo começa a queimar o palito e nesse caso ele vai liberar calor, né? A gente sente, né, o calor quando a gente encosta perto do palito, né? Então o que está acontecendo ali é uma liberação de calor, uma liberação de energia na forma de calor, na verdade, certo? Isso aí a termoquímica ela consegue explicar esse fenômeno, certo? Bom, tem outro fenômeno também que é muito conhecido da gente, que é quando o gelo vai fundir, ou seja, quando o gelo vai virar líquido, vai derreter, né? Como a gente diz. Bom, quando isso acontece é porque ele está absorvendo o calor do meio externo, certo? Então, a termoquímica ela vai usar muito esses dois termos, tanto liberar calor, ou seja, liberar energia na forma de calor, ou absorver energia na forma de calor. Cada um tem um conceitozinho diferente, certo? Então são dois fenômenos aí em que né, libera calor, que é o caso do palito de fósforo, e no caso do gelo ele está absorvendo calor para se derreter, para se fundir, certo? Então esses fenômenos aí a gente observa, é possível que a gente determine quanto de calor foi liberado, quanto de calor foi absorvido. Então tem uns cálculos que a gente vai aprender como que a gente faz isso, como que se faz esses cálculos, certo? Então é isso. Esses fenômenos aí tem calor envolvido, né? Um libera calor, outro absorve, e a parte da química que estuda esses fenômenos é a termoquímica, certo? Então os fenômenos quanto ao calor envolvido pode ser classificado de dois tipos. Um fenômeno ele pode ser endotérmico, que é quando ele absorve calor do meio ambiente. No caso do gelo, né, o gelo estava absorvendo calor. Então ali é um fenômeno endotérmico. A gente chama de endo, né, reação endo. No caso do palito de fósforo, ele libera calor. Quando você risca o palito de fósforo que ele acende, ele vai liberar calor, certo? Então ali é um processo exotérmico, certo? Então, absorve calor, endotérmico. Libera calor, exotérmico. Tá certo? Mais para frente a gente vai entender mais esses termos de maneira mais clara. Como é que se faz os cálculos. Tudo certinho, tá bom? Bom, toda espécie química possui uma energia, que quando medida a pressão constante, é chamada de entalpia. Certo? Então, o que é a entalpia? A entalpia ela é representada pela letra H, que deriva do termo Heat, que significa calor em inglês, certo? E tem uma observação importante que nós temos que fazer em relação à entalpia. Não existe assim um valor fixo de entalpia para determinada substância, certo? Então não é possível calcular a entalpia de um sistema, e sim a sua variação. Então não tem como determinar a entalpia e dizer assim, determinado sistema, determinada reação química tem entalpia valor tal. Você não pode dizer isso. Você tem que dizer assim, a variação de entalpia do sistema tal, da reação química tal, tem uma variação ΔH de valor X. Certo? Você não pode dizer assim que ele tem um valor fixo, entendeu? Você pode determinar somente a sua variação. Então,
como é a equaçãozinha da entalpia? Primeiro, você não pode calcular o valor fixo da entalpia, e sim a sua variação. Então, a fórmula é o seguinte: ΔH é igual a H final menos H inicial. Em outras palavras, variação de entalpia é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Tá bom? Então, vamos ver como é que funciona a variação de entalpia nos dois processos que a termoquímica estuda. Vamos ver como é que funciona a entalpia num processo exotérmico. Depois nós vamos ver como é que funciona a entalpia num processo endotérmico. Certo? Ó, processo exotérmico. Nós temos aqui um gráfico que ele mostra o caminho de uma reação química. Nós sabemos que toda reação química ela precisa de reagentes que se combinam, que vão formar produtos. Graças a Deus todo mundo sabe disso aí, né? Reagentes que se combinam e vão formar produtos, certo? Então a reação química ela começa nos reagentes, claro. Eles vão reagir, essas moléculas vão se combinar e, consequentemente, vão formar os produtos, não é? Certo? Então, vamos analisar esse gráfico aqui de uma maneira numérica. Vamos dar valores. Nós sabemos que a origem é zero, né? Aqui esse ponto aqui é zero, né? Vamos supor que aqui seja 10. Vamos supor que aqui seja 20, certo? Então aqui é 0. Então HP 10, HR 20. Vou já explicar o que são esses termos, HP e HR. Então, a entalpia eu posso representar de outra forma. Eu posso dizer que a variação da entalpia, ao invés de ser H final menos H inicial, ela pode ser HP menos HR. Pode, professor? Pode. Sabe por quê? Ó? Porque eu posso dizer que a variação de entalpia é HP menos HR. Primeiro, esse HP, P, produto. Então, a variação da entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. O HP ele pode ser substituído pelo H final, porque o final de uma reação química é o quê? Produto, não é? E o HR é o inicial, porque o que é o inicial de uma reação química? É um reagente, não é não? Para mim ter produto tem que ter reagente. Os reagentes têm que se combinar para formar os produtos. Então isso aqui vai ser a variação. Essa setazinha descendo aqui vai ser a variação da entalpia, que é o que eu estou procurando. Certo? Então para o HP aqui eu dei 10, valor 10. Então, aqui, esse valor aqui é hipotético, viu? São valores hipotéticos. Bom, mas antes nós temos que entender uma coisa. Eu mandei vocês lerem umas páginas do livro aí, e eu acho que vocês viram que uma caloria, né? Uma caloria é igual a 4,18 joule, não foi? Acredito que vocês tenham visto no livro de vocês. Então, a entalpia, a gente trabalha com quilojoule. O que é um quilojoule, né? O que é um quilojoule? Um quilojoule, quilo é 1000, né? Então, 1 kJ são 1000 joules, certo? 1 kJ são 1000 joules, certo? Então, vamos supor que essa reação química aqui eu tenha 10 kJ nos produtos e eu tenha 20 kJ nos reagentes, tá ok? Certo? Então vamos lá. ΔH é igual a HP menos HR. Quanto é o HP? Quanto é a variação da entalpia do produto? 10. Menos. Quanto é o HR? Quanto é a variação da entalpia do reagente? 20. 10 menos 20. Pessoal, desculpe os números, as letras feias. Eu não tenho o costume de trabalhar com caneta hidrográfica, mas fazendo o melhor que eu posso. Então vamos lá. Vamos fazer essa operação aqui. 10 menos 20, né? Então você vai 20 menos 10
é 10. Mas o 20 é maior e o sinal dele é negativo, então é menos 10, certo? Observe, o valor, né, a unidade de medida para entalpia, variação de entalpia, a gente usa kJ por mol, certo? Então aqui é menos 10 kJ por mol, certo? Então, eu calculei a variação aqui nesse sistema aqui, ó. Tem um sistema aqui, eu calculei a variação, foi 10 menos 20, deu menos 10. Se o valor da variação de um sistema for negativo, né? O valorzinho aqui deu negativo, não foi? Menos 10. Significa que esse valor é menor do que 0. Então, se o valor for negativo, é porque essa reação ela é exotérmica. Ou seja, ela liberou calor. O sistema liberou calor. A reação química liberou calor. Tá ok? Entenderam? Então, ó, sempre que você for calcular a variação da entalpia de um sistema e o valor for negativo, é porque a reação ela é exotérmica. Porque ela está liberando calor. É como se fosse o caso do palito de fósforo. É como se aqui fosse a reação do palito de fósforo. Liberou menos 10 kJ por mol. Então a reação é exotérmica, está liberando calor. Porque esse sinal negativo significa isso mesmo. Liberação de calor, perca de calor para o ambiente externo. Eu estou liberando calor para o ambiente externo. Então estou perdendo, se eu estou perdendo é menos. Certo? É como se fosse isso. Como se, trazendo para o nosso linguajar, né? É como se fosse tecnicamente isso. Certo? Mas e quando o sistema é endotérmico? Como é que funciona, professor? Nós temos aqui um gráfico. Vamos supor que aqui seja 0. Aqui seja 15. E aqui seja 30. Ambos kJ barra mol. Ambos kJ por mol. Eu não vou nem colocar no 30 porque, enfim. Vamos embora aqui. kJ por mol. kJ por mol, kJ por mol. Vamos calcular a variação dessa entalpia. Então pode ser o seguinte. Variação da entalpia, não é? É produto menos reagente. Então HP menos HE, certo? Então vamos lá substituir, né? Vamos verificar aqui. Foi o que eu disse. Ó, quem é o HP? Ó, o HP agora é maior, é 30. Ou seja, dos reagentes indo para o produto. É uma síntese básica. Quando vai de baixo para cima, vai dar positivo. Porque o de cima é maior. E ele vem primeiro, né? O produto. Quando vai do reagente para o produto, de baixo para cima, esse processo ele é endotérmico. Certo? Se você olhar um gráfico e ver reagente embaixo, produto em cima, é endotérmico. Agora, se você ver o contrário, reagente em cima, produto embaixo, aí é exotérmico. Certo? Então vamos substituir aqui, ó. O HP deu 30, né? Lembrando que esses valores são hipotéticos. O HR 15. 30 menos 15. Quanto é 30 menos 15? Quem é que sabe aí? Faz aí ligeirinho aí. 30 menos 15 são 15. 15 o que, professor? Kilojoule por mol. 15 kJ por mol. Observe que o valor ele deu positivo, não foi? Deu um valor maior do que 0. Se esse valor deu maior do que 0, é porque o processo é o quê? É o quê? Endotérmico. É porque esse processo está absorvendo calor em forma de energia. É o caso do gelo. É como se fosse o caso do gelo, né? Ele absorve calor. Quando ele absorve esse calor, ele vai se fundir, ele vai derreter. Tá certo? Então, esses são os cálculos básicos de entalpia que a gente utiliza. Certo? Pela fórmula. Que é a variação de entalpia, entalpia final menos inicial. Que é a mesma coisa de eu dizer que para um sistema, para uma reação química, a variação da entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente.
representação da entalpia nas reações químicas. Ó, o calor pode ser representado como parte integrante da reação. Quando é que isso acontece, professor? Ó, se quando você tiver uma reação química, o valor vier no produto, que aqui é produto, aqui é reagente. Se o valor vier no produto, o valor da entalpia, significa que essa reação é exotérmica. Agora, se você tiver uma reação química e o valor da entalpia vier no reagente, ó, vier junto com o reagente, é porque ela é endotérmica, certo? Só que a gente não utiliza muito essa notação não, para reações químicas não. Tem uma maneira mais prática, que é que a gente acredito que vocês tenham visto no livro de vocês, que é quando ela vem na forma de variação. Observa a diferença. Ó. Aqui, ó, ela vinha como parte da reação, ó, o número vinha junto com a reação. Só que agora é o seguinte, tem a reação química e ele vem na forma de variação. Você tem o ΔHzinho, ó, separadozinho com valor. Aqui também, ó, ΔH separadozinho, ó, certo? Que é que o Enem também utiliza também essa notação aí também, né? O Enem utiliza essa notação de variação. Vem a variaçãozinha separadazinha da reação. Professor, beleza, mas aí como é que eu faço para saber se a reação é endo ou é iso? Simples. O valor é negativo? Iso. Negativo, está liberando calor, está perdendo calor para o ambiente externo, reação isotérmica. Valor positivo, está absorvendo calor, está ganhando calor, endotérmica. Certo? Entendido? Tranquilo? Então eu trouxe aqui uma questão para a gente resolver. Ó. Observe o esquema. Aí tem HI, 870 kJ. Tem uma transformação, claro, que é a reação que está acontecendo. E HF igual a 1000 kJ. De acordo com o esquema representado, podemos dizer que esse processo deverá ser letra A, endotérmico, com ΔH igual a menos 1870. Endotérmico é absorver 130 kJ, exotérmico é liberar 130 kJ, exotérmico com ΔH igual a mais 1870, ou exotérmico é absorver 1870. Então vamos lá. Como é que eu faria o cálculo para saber a resposta correta? Primeiro, eu sei que a equação da entalpia é variação de entalpia, que é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Simples, então você vai pegar só o valor. Quanto é a entalpia do produto? Aqui é produto, não é? Vem depois. E aqui é reagente, né? Quanto é o valor do produto? É 1000. Não é? Menos. Quanto é do reagente? HR. 870. Quanto é 1000? Menos 870. 130. Não é? 130 kJ por mol. Então deu 130 kJ por mol. Quem é maior, 1800 ou 870? 1000, sinal positivo. Então essa reação, ela é endotérmica ou ela é exotérmica? Ela é positiva, então ela é endotérmica. Então a alternativa correta, letra B, ela é endotérmica e vai absorver 130 kJ. Vamos conferir se eu acertei mesmo. Ó, 1000 menos 870 dá 130. Alternativa B. Certo? Em uma coisa ocorrendo os seguintes processos. Processo 1, gás queimando em uma das bocas do fogão. E processo 2, água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que 1 e 2 são exotérmicos. B, 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. C, 1 é endotérmico e 2 é exotérmico. D, 1 é isotérmico e 2 é exotérmico. Letra E, 1 é endotérmico e 2 é isotérmico. Primeiro, o gás queimando em uma das bocas do fogão, se de alguma coisa, se tem liberação de calor, porque quando você acende o fogo, ele está consumindo oxigênio do meio externo. Ele está liberando calor, né? Então ali é um processo exotérmico, com certeza. Então o 1 é um processo exotérmico.
Se tem combustão, se tem queima de alguma coisa, é exotérmico. Toda combustão, toda queima é exotérmico. Palha de fósforo, você queimar um papel, queimar lixo, qualquer coisa que você queimar, se tiver tendo combustão, né, tendo fogo, né, liberando calor, é um processo exotérmico. Então, um é exotérmico. O 2, água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. A água, quando ela começa a ferver, quando ela começa a entrar em ebulição, né, as moléculas elas se agitam rapidamente, né? Elas estão absorvendo calor do fogo da boca do fogão. Tá lá na panela, o alumínio ele absorve o calor que passa para a água e as moléculas vão absorver esse calor e vão se agitar e vão fazer o quê? Vão entrar em evaporação, né? Então, no caso em ebulição. Então, toda vez que tiver uma transformação química, certo? Fusão, ebulição, é um processo endotérmico, está absorvendo calor para as moléculas se agitarem mais rápido, né? No caso, o líquido, as moléculas vão absorver calor, vão se agitar mais rápido e vão evaporar, né? Então é um processo endotérmico. Então um é exotérmico, o 2 é endotérmico. Só pode ser a letra B, né, não? Letra B. 1 é exotérmico, 2 é endotérmico. Equação termoquímica. É a equação química que indica a variação de entalpia da reação, os estados físicos da substância, vocês sabem quais são: sólido, líquido ou gasoso. Sólidozinho se representa pelo S, gasoso G, o L líquido. E as condições de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP. Condições normais, temperatura, pressão. O que são essas CNTP? Primeiro, a temperatura tem que ser 25 graus Celsius. E a pressão tem que ser ao nível do mar, 1 atm. Aí nós temos os valores de entalpia para cada um do sistema. Por exemplo, a formação da água, ela tem uma variação de entalpia de menos 572 kJ por mol. E isso a 25 graus Celsius e 1 atm. Professor, mas por que eu tenho que estar preocupado com isso? Por exemplo, a 30 graus não é mais 572, certo? A 30 graus, 40 graus, não é mais esse valor, o valor muda, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter as CNTPs, as condições normais de temperatura e pressão. Por isso que a gente só consegue essa CNTP, por exemplo, em um laboratório. Certo? Na verdade, todos esses valores, toda reação química tem um valor de variação de entalpia. Mas esses valores têm que ser de acordo com a CNTP, 25 graus Celsius e 1 atm. Certo? Que é o que a gente usa no laboratório. A 30 graus, a 40 graus, não existe valor de entalpia, não existe o mesmo valor de entalpia. Por exemplo, o de 25 graus Celsius, 572 para a água, por exemplo, a 40 graus Celsius não vai ser mais menos 572, vai ser outro valor. Certo? E também nós temos que analisar, né? Ó, gasoso, isso é importante. Tem que prestar atenção no estado das substâncias. Gasoso, hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso vai formar H2O líquido, água, né? Ó, observe que ela está toda balanceadazinha, ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênio, 2 oxigênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 vezes 1, 2 oxigênio. 4, 2, 4, 2. Está balanceada. Lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de reagente tem que ser igual à quantidade de produto. Se eu consumir 1000 gramas, tenho que produzir 1000 gramas. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Lei de Lavoisier. Certo? Bom, equação termoquímica que influi na entalpia das reações. Quantidades das espécies químicas. Certo? Por exemplo, aqui, nessa reação aqui, eu tenho 1 mol de gás hidrogênio, eu tenho meio mol de gás oxigênio e eu tenho 1 mol de água. O valor da entalpia na CNTP, que é 25 graus Celsius e 1 atm, quanto é o valor de entalpia? Menos 286. Negativo, reação isotérmica.
O que ele está querendo dizer nas quantidades? Por exemplo, eu multipliquei aqui por 2, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes meio, 2 vezes meio, cancela, cancela, sobra 1. 2 vezes meio é 1. Aqui, ó. Aqui eu multipliquei, é como se, aqui na verdade eu multipliquei por 2, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes meio, 1. 2 vezes 1, 2, certo? Então, quando você multiplica a reação por qualquer valor, a entalpia também tem que ser multiplicada por esse valor. Entendeu? Se eu multiplicar por 3, a entalpia tem que ser multiplicada por 3. Por exemplo, se eu tivesse dividido essa entalpia por 2, aqui teria que dividir o valor da entalpia por 2. Mas na verdade aqui eu multipliquei por 2. Então 2 vezes 286, 572. Entendeu? Então, se você mexer na reação química, na quantidade das espécies químicas, multiplicar por 2, multiplicar por 3, obrigatoriamente a entalpia também sofre essa mudança de quantidade. Tá certo? Então, eu multipliquei por 2, a entalpia também foi multiplicada por 2. Outra coisa que pode acontecer também é o estado alotrópico. O que, professor, o que é um estado alotrópico? É que uma substância ela pode ter várias formas diferentes na natureza. Por exemplo, o carbono ele pode vir na forma de carbono grafite, ou ele pode vir também na forma de carbono diamante. O carbono, entre aspas, puro, né? Então, quando o carbono está na forma grafite, observe que a reação é a mesma reação. Ó. C mais O2, CO2. C mais O2, CO2. Ou grafite, a entalpia é menos 393,1. Isso quando o carbono é grafite. Quando o carbono se torna um carbono diamante, observe que a entalpia ela diminui um pouco. Ó. Diminui para menos 395. Ambas são isotérmicas, mas o estado alotrópico também ele vai determinar uma variação na entalpia, certo? O estado alotrópico é quando um átomo se apresenta de várias formas na natureza. Por exemplo, o O2 é o gás oxigênio e o O3, o gás ozônio. Ó. São substâncias simples com o mesmo átomo. O oxigênio, só tem oxigênio, só tem oxigênio. Só que aqui é 2, aqui é 3. Esse aqui é o gás oxigênio e esse aqui é o gás ozônio. Então, isso aí são moléculas alotrópicas. A gente chama de estado alotrópico, certo? E também o estado físico, né? Por exemplo, gasoso, sólido. Olha o valor da entalpia. Menos 293. Quando eu boto duas moléculas gasosas para formar uma molécula sólida, por exemplo, gás hidrogênio com gás oxigênio para formar água sólida, que é o gelo, menos 293. Agora, quando eu combino essas mesmas moléculas gasosas para formar uma molécula de água líquida, a entalpia ela já aumenta um pouco, para menos 286. Pessoal, como é que aumenta? Se 293 é maior que 286, mas olha o sinalzinho. Menos, né? Quanto mais se aproxima do zero, maior. Quem é mais próximo do zero? 286. Por isso que eu digo que ele é maior. Quando eu combino duas moléculas gasosas para virar forma de vapor, observe que ele é a maior de todas. Absorve calor, né? Absorve um pouco mais de calor, no caso. No caso aqui ela está liberando calor, certo? Então, ó, ambas são as três reações são exotérmicas, mas a diferença do valor de entalpia é na composição da substância final que eu vou ter, ó, o estado físico dela, ó, sólido, líquido, vapor, certo? Então, observe que o valor vai despencando, o valor de entalpia vai despencando, vai despencando, vai despencando, ó. Vapor, depois líquido, depois sólido, certo? Os reagentes são os mesmos, certo? E o que vai determinar o valor da variação da entalpia é o estado final, o estado físico final da substância que eu vou ter. Tá bom? Então, vocês viram o que interfere na termoquímica, né? O que interfere nas entalpias? A quantidade, né? O estado alotrópico, o estado físico, né? E também nós temos os cálculos, né? Claro. Podemos esquecer dos nossos cálculos. Operações com equação termoquímica. Nós podemos inverter uma reação termoquímica, perdão. Nós podemos inverter. Quando nós invertemos uma equação termoquímica, o valor da entalpia ele muda. Ó, aqui, ó. N2, 3 mol de H2, 2 mol de NH3. Formação da amônia. O valor não é negativo? Vamos inverter essa reação, ver o que acontece. Quando você inverte, ou seja, quando você faz o produto virar reagente e o reagente virar produto, o sinal da entalpia muda. Se a reação ela era exo, quando você inverte o caminho dela,
ela vira endo, certo? Ó, aqui é produto, aqui é reagente. Observe que agora esse produto não é mais produto. Agora ele é reagente. Observe que reagente não é mais reagente. Agora é o que? Produto. Se você inverte a reação, o caminho da reação, o sinal da variação da entalpia muda, certo? Não muda o valor permanece o mesmo, certo? O que muda é o sinal. Agora, se você multiplicar aqui por 2, aí o negócio, o sistema muda, né? Multiplicar por 2, aí fica 4, aqui fica 2, aqui fica 6 e aqui fica 44, certo? Agora, quando você só inverte a reação, aí só muda o sinal, certo? Vamos multiplicar ou dividir uma equação termoquímica. Ó, tem a mesma reação aqui. Vamos multiplicar por 3. Ó, multipliquei por 3. Aqui eu multipliquei por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 22, 66. Certo? Legal, né? Bastante interessante, não é? A termoquímica é bem legal, bem interessante mesmo. Operação com a equação termoquímica. Podemos somar equações termoquímicas tranquilamente. Por exemplo, eu tenho essa reação aqui. N2 mais 2O2, 2NO2, gasoso, gasoso, gasoso. Ele tem uma variação de entropia de mais 66 kJ por mol. Então ela é endo, né? E aqui também nós temos 2NO2 mais 2NO mais O2. Ele tem variação de entropia mais 113. Correto? Então o que acontece? Ambas são endotérmicas. Nós podemos fazer o seguinte. Nós vamos verificar quem que eu posso mandar embora aqui. Ó, aqui é reagente e aqui é produto. Quando eu somo duas equações termoquímicas, eu vou ter apenas uma equação termoquímica. É como se você somar dois números. 2 mais 4. Eu tenho dois números, mas no final só vou ter um. 2 mais 4, 6. Só vou ter um número só. Entendeu? Então aqui eu tenho uma equação termoquímica 1. E aqui eu tenho a equação termoquímica 2. Vamos somar as duas, 1 com 2, para obter a equação termoquímica 3. A equação termoquímica final que a gente obtém quando soma duas equações termoquímicas, a gente chama de equação global. Certo? Vamos ver como é que funciona esse sistema de equação global. Primeiro, nós temos que analisar quem do reagente é parecido do produto. O reagente de um é parecido com o produto do outro. Então aqui é reagente produto, aqui é reagente produto. Vamos observar a setazinha, ó. Então, ó, quem daqui, o produto aqui, 2NO2, no caso ele está no produto, tem alguma coisa semelhante com quem está no reagente da equação 2, ó. 2NO2, 2NO2. Não são parecidos? Ó, pedindo para morrer, ó. Tchan, tchan, tchau. Não são iguais? Um está no produto, outro está no reagente. Então você cancela, ó. Entendeu? Cancela, porque um está no reagente e outro está no produto. Então eles são iguais. Se tiver um no produto de uma reação química e essa mesma substância estiver no reagente da outra equação química, você pode cancelar. Tipo aqui, ó. Aqui está no reagente, aqui está no produto. Vamos cancelar aqui alguém daqui que tenha parecido. Tem alguém parecido aqui? Só tem o O2, não é? Mas tem um porém. Aqui eu tenho 2 mols. E aqui eu tenho quantos mols? 1 mol, né? Então o que vai acontecer? Cancela, não é? Como eu disse, porque são iguais. Cancela também, porque são iguais. Só que aqui não tem 2, aqui não tem 1. Quando é 2, aqui tem 2. E aqui eu tenho 1. Então eu vou cancelar um daqui com 1 mol daqui. Aqui não é 2 mols, então só vou cancelar 1 mol. Então vai ficar sobrando ainda 1 mol. Então vai ser o seguinte, ó. Vai ser o N2, N2. Sobrou 1 mol daqui, porque eu só cancelei 1 mol com 1 mol. Sobrou 1 aqui, ó. Certo? 2 menos 1. E sobrou o 2NO, porque não teve ninguém para cancelar com ele. Certo? Aí o que você faz? Você soma as duas entalpias. Você soma essa entalpia de cima com essa entalpia de baixo. Então vai ser, ó, você faz assim. Delta H é igual a H1, entalpia 1. No caso, a entalpia 1 mais
a entalpia 2. Quanto é a entalpia 1? 66. Mais, quanto é a entalpia 2? 113. Quanto é 66 mais 113? 179. O que? Quilojoule por mol. Você soma a entalpia 1 com a entalpia 2, certo? Então nós podemos somar equações químicas. Ó. Então, quando a gente soma as duas equações químicas, você cancela quem é parecido, quem está pedindo para morrer, cancela e tchau, e soma. Certo? Bom, considerando os seguintes calores de reação. Calcule o valor da reação para o processo. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui quem tá pedindo para morrer aqui, ó. 2NO, N2, então não tem como mexer com ninguém aqui. O que eu tenho que fazer para poder cancelar? Esse NO2 e esse NO2 eles são parecidos, né? Só que ambos estão no produto. Aí não tem como, eu só posso cancelar quando um está no produto e o outro está no reagente. Certo? Então o que você vai fazer? Você vai inverter uma das duas equações termoquímicas. Entendeu? Você tem que inverter uma das duas. Então eu vou inverter a de baixo. Ó, devemos repetir a equação 1, que é essa aqui. Certo? E o que eu faço com a 2? Eu vou inverter a 2. Aí eu invertendo a 2, aí sim, ó. Aí eu posso cancelar esse com esse, ó. Entenderam? Não é lindo? E aqui tem 2, aqui tem 1. Aí 2 menos 1 sobra 1, ó. Soma as duas. Fica o N2. Aqui, N2. 2 menos 1 fica 1. E aqui o que sobra 2NO. Soma as entalpia, 179 kJ por mol. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre termoquímica, sobre as outras entalpias que a gente estuda, as outras variações de entalpia, que existem várias, tem entalpia de combustão, tem entalpia de ligação, enfim. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Estudem, fiquem em casa, viu? Abraço.